A Justiça do Brasil é a mais cara do mundo. Um levantamento do Tesouro Nacional mostra que o país gasta mais com o judiciário do que com a polícia, bombeiros e sistemas carcerários juntos. Entenda os motivos na reportagem de Camila Yunis. Em 2022, 1,6% do produto interno bruto do Brasil serviu para custear gastos com tribunais de justiça. O número é 4 vezes a média internacional, que é de 0,4% do PIB, e envolve débitos com magistrados, servidores e Ministério Público. De acordo com o levantamento do Tesouro Nacional, o maior gasto é dos tribunais estaduais, com mais de 92 bilhões de reais, seguido dos tribunais federais, com 63 bilhões e 800 milhões de reais. Para a gestora de políticas públicas da USP, Bárbara Cristal, é preciso refletir sobre a efetividade dos gastos. Se esse gasto que está mensurado, se ele se reflete na eficiência, na eficácia, na efetividade do nosso judiciário. Esse é um ponto muito importante. Gastar não é o problema, desde que o nosso resultado seja proporcional a esse gasto. Bárbara Cristal defende também o debate sobre uma reforma no setor. A gente tem que pensar, muitas vezes, nessa possível reforma do judiciário, porque são salários, muitas vezes, extremamente altos, né? Principalmente que a gente compara aí com outros países. Então, talvez fazer essa discussão de uma reforma do judiciário também em relação à previdência seja importante, tá? Porque esses gastos, ele está relacionando o quê? A questão da folha, a questão de previdência e alguns outros benefícios. Em 2021, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que limita supersalários no serviço público. A proposta, que tem apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está parada no Senado. O levantamento do Tesouro traz ainda outros indicadores e mostra que o Brasil gasta aproximadamente 3% do produto interno bruto com segurança e ordem pública, número que é maior do que a média de países como França e Alemanha, que gastam cerca de 1,6% do PIB. A economista especialista em gasto fiscal e contas públicas, Vilma Pinto, diz que o relatório é importante para mostrar gastos e prioridades do governo. Quando a gente olha a evolução dos gastos do governo, nos últimos anos a gente vê, de fato, um aumento, né, de gastos nessa área de assistência social, na área de previdência também, né? A gente teve uma reforma previdenciária, mas a gente tem observado aumento recente no número de beneficiários. O Tesouro usou dados do IBGE, do FMI e também da OCDE. Bom, Cristiano Vilela falou em justiça, a gente, claro, começa esse giro de comentários com você, que conhece bem a área e, pelo menos para nós aqui, que não somos da hora da justiça, passa muito essa impressão que a justiça não só é cara, mas também são altos os salários. A gente vê sempre informações de que juízes ganham muito, promotores, procuradores. E te chama a atenção algum ponto nessa pesquisa? Olha, me chama a atenção, primeiro, o fato de representar uma fatia tão significativa do PIB brasileiro. Segundo, o Brasil não apenas ser o campeão mundial, mas ser o campeão mundial com uma folga grande em relação aos demais competidores. E terceiro, o fato de que mais de 80% dos gastos do judiciário são com os gastos de folha. O que representa realmente um volume estratosférico. E aí a gente que frequenta os fóruns, frequenta os tribunais, você vê na grande maioria das vezes o servidor público com salários módicos, com salários extremamente compatíveis com o dia a dia. Quem é que está ganhando esse grande volume de recursos? Seguramente são os penduricalhos. Infelizmente, nós temos um grande problema no Brasil, que é o excesso de penduricalhos, não apenas no judiciário. No executivo e no legislativo também tem bastante. Pois é, Dora, isso respinga na política de que maneira? Olha, uma crítica muito ruim, coloca o judiciário numa posição muito frágil, coloca na berlinda, e o Vilela foi no ponto, né? Eu estava exatamente pensando isso, penduricalho, toda hora que a gente vê de matéria sobre penduricalhos, agora mesmo o ministro Toffoli deu aí uma decisão sobre quinquênio que vai dar um pagamento para cada pessoa 2 milhões numa tacada só, uma loucura. Isso para não falar uma coisa que as pessoas que não conhecem Brasília não sabem.
as sedes dos tribunais, a sede do TSE, a sede do Supremo Tribunal Federal, justiça seja feita da Procuradoria-Geral da República também. É uma loucura. Você anda nos corredores vazios. É uma enormidade, é um troço completamente fora da realidade. Portanto, não me surpreende. São 53 países, o Brasil está no topo desse ranking e muito distante da média, né? A média é 0,37% do PIB, o Brasil gasta 1,61%, só quem gasta meio parecido, Costa Rica e El Salvador. É o top 3 dessa tristíssima lista.